Ela destruiu um bilionário de 17 bilhões de dólares, e ele nunca viu o golpe chegando. Durante 12 meses, cada beijo foi calculado. Cada eu te amo foi mentira. E quando ele acordou naquela terça-feira de outubro, seu império inteiro estava em chamas. Mas a verdadeira reviravolta, ela não foi a única vilã dessa história. Essa história tem reviravoltas que vão te deixar de boca aberta. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo agora? E se você curte histórias com reviravoltas insanas, se inscreve no canal e ativa o sininho porque você não vai querer perder o final dessa. Marcos Velardo tinha tudo que um homem poderia desejar aos 42 anos. Seu império tecnológico, a Velardo Tech, valia exatos 17 bilhões de dólares segundo a última avaliação da Forbes. Seu rosto estampava capas de revistas internacionais mensalmente. Seu nome era citado na mesma frase que Jobs, Musk e Gates. A empresa que fundara aos 26 anos, em uma garagem em Palo Alto, agora dominava o mercado global de inteligência artificial corporativa com uma participação de 34% do setor. Marcos era o gênio visionário por trás de cada algoritmo revolucionário, cada inovação disruptiva que transformava indústrias inteiras. Mas havia um vazio. 3 casamentos fracassados, filhos que mal conhecia, uma solidão que bilhões não conseguiam preencher. Até aquela conferência em Zurique, em uma manhã gelada de março. Foi durante o painel sobre o futuro da inteligência artificial ética que ele a viu pela primeira vez. Helena Navarro tinha 35 anos, cabelos castanhos escuros que caíam perfeitamente sobre os ombros, olhos castanhos profundos que pareciam ler sua alma, e uma presença magnética que prendia a atenção de todos na sala. Ela estava apresentando uma análise devastadora sobre práticas antiéticas na indústria tech, e não teve medo de nomear empresas específicas, incluindo a Velardo Tech. Os algoritmos de recrutamento da Velardo Tech perpetuam vieses sistêmicos contra mulheres e minorias, ela declarou do palco, seus olhos encontrando os de Marcos na primeira fila. E o senhor Marcos Velardo sabe disso perfeitamente. Seus próprios engenheiros denunciaram isso internamente há 2 anos. Nada foi feito. O auditório ficou em silêncio constrangedor. Ninguém confrontava Marcos Velardo publicamente. Ele era poderoso demais, influente demais, rico demais. Mas Helena não demonstrou hesitação. Ela tinha dados, gráficos, evidências. E acima de tudo, tinha razão. Marcos deveria ter ficado furioso. Seus assessores certamente ficaram. Ele podia ver David, seu chefe de comunicação, ficando vermelho 3 assentos à esquerda. Mas tudo o que Marcos sentiu foi fascínio. Não apenas pela beleza inegável dela, mas pela inteligência afiada, pela coragem de confrontá-lo em seu próprio território, pela paixão genuína em sua voz quando falava sobre justiça e ética. Após a palestra, enquanto todos evitavam Helena como se ela fosse radioativa, Marcos a procurou. Ela estava sozinha perto da mesa de café, revisando anotações em um tablet. Doutora Navarro, ele começou. Posso roubar 1 minuto? Ela o encarou com uma expressão cuidadosamente neutra. Senhor Velardo, vim preparada para ação judicial, se é isso que está aqui para discutir. Na verdade, vim convidá-la para jantar. Helena piscou, claramente não esperando isso. Está brincando. Nunca fui mais sério. Você me desafiou publicamente. A maioria das pessoas tem medo de fazer isso. Quero saber por que você não tem. Porque a verdade importa mais que poder, ela respondeu simplesmente. Exatamente por isso quero jantar com você. Hoje à noite, 8 horas. Escolha o restaurante. Helena estudou seu rosto por um longo momento, procurando sinais de manipulação ou jogos corporativos. Não estou interessada em ser cooptada ou silenciada, Sr. Velardo. Marcos. E não estou oferecendo nenhum dos dois. Estou oferecendo uma conversa honesta sobre como podemos fazer melhor. Ela hesitou, então recusou. Obrigada, mas não. Marcos não desistiu. Enviou flores no dia seguinte com cartão, sem agenda oculta. Apenas curiosidade genuína sobre sua perspectiva. Ela não respondeu. Ele tentou novamente uma semana depois, desta vez com uma doação de $1 milhão para uma ONG que Helena apoiava. Ela devolveu o dinheiro com uma nota. Não pode comprar minha atenção. Isso só o fascinou mais. No terceiro convite, ele mudou de abordagem. Prometo discutir reformas reais na Velardo Tech. Traga um advogado se quiser. Faça um contrato. Mas me dê uma chance de ouvir. Helena aceitou. Mas apenas, como ela deixou claro,
porque via uma oportunidade de impacto real. O jantar em um discreto restaurante italiano em Zurique durou 5 horas. Eles debateram vigorosamente. Discordaram em métodos, mas alinharam em valores. Marcos descobriu que Helena não era apenas uma acadêmica idealista. Ela era consultora independente com PhD em Ciência da Computação do MIT e mestrado em Ética Aplicada de Oxford. Trabalhava com ONGs e pequenas empresas, ajudando-as a implementar tecnologia de forma ética e sustentável. Tinha experiência real, não apenas teoria. Mais importante, ela não se impressionava com dinheiro ou poder. Ela via através das fachadas corporativas, das relações públicas bem construídas, e exigia autenticidade absoluta. Era refrescante. Libertador, até. Por que você se importa tanto? Marcos perguntou enquanto dividiam tiramisu. Helena ficou quieta por um momento. Meu irmão mais novo, Daniel, foi destruído por uma corporação tech há alguns anos. Ele tentou fazer a coisa certa, denunciar práticas antiéticas. Eles o aniquilaram legalmente, profissionalmente, psicologicamente. Ele nunca se recuperou. Sinto muito, Marcos disse, e era genuíno. Na Velardo Tech. Não. Outra empresa. Mas o padrão é o mesmo em toda a indústria. Eu escolhi fazer diferente. Escolhi lutar de volta. Algo mudou naquela noite. Marcos convidou Helena para visitar a sede da Velardo Tech em São Francisco. Ela aceitou, cética mas curiosa. Durante 3 dias, ele deu a ela acesso total, reuniões executivas, código-fonte, relatórios confidenciais. Ela fez anotações meticulosas, fez perguntas difíceis, desafiou cada resposta corporativa ensaiada. No final, ela apresentou a Marcos um relatório de 47 páginas detalhando falhas éticas sistemáticas. Era brutal. Era necessário. Era exatamente o que ele precisava ouvir. Implemente estas mudanças e talvez eu aceite outro jantar, ela disse, entregando o documento. Marcos implementou. Não tudo, não imediatamente, mas começou. E continuou convidando Helena para jantar. Ela começou aceitando mais frequentemente. 3 meses depois, estavam apaixonados. 6 meses depois, Marcos pediu Helena em casamento durante uma viagem a Santorini, um anel de diamante de 4 quilates oferecido ao pôr do sol. Ela disse sim. A cerimônia foi íntima, apenas familiares próximos e amigos, em uma capela com vista para o mar Egeu. A mídia enlouqueceu quando a notícia vazou. O bilionário solitário finalmente havia encontrado sua alma gêmea. Marcos Velardo nunca havia sido tão feliz. Helena Navarro trouxe propósito para sua vida além dos lucros trimestrais e valorização de ações. Ela o fazia querer ser melhor, fazer melhor, deixar um legado que importasse. Ele não tinha ideia de que cada momento havia sido meticulosamente planejado. Que o encontro em Zurique não foi coincidência. Que Helena Navarro nem era seu nome real. E que nos próximos 12 meses, ela sistematicamente destruiria tudo que ele construiu. Marcos Velardo acordou às 6h47 da manhã de uma terça-feira chuvosa de outubro, sentindo que algo estava errado. O apartamento estava silencioso demais. Helena normalmente acordava antes dele, café já preparado, CNN International no volume baixo. Hoje, nada. Helena, ele chamou, saindo da cama. Nenhuma resposta. Seu telefone começou a vibrar na mesinha de cabeceira. Uma notificação. Depois outra. Depois 20 simultaneamente. Seu Apple Watch praticamente convulsionou com alertas. Algo estava muito errado. A primeira notificação era de David, seu diretor de comunicações. Marcos, ligue urgente. A segunda, de seu CFO Martin Shen. Precisamos falar agora. Não use comunicações corporativas. A terceira, de seu advogado principal Gerald Shepard. Não fale com ninguém antes de falar comigo. Ninguém. Com mãos começando a tremer, Marcos desbloqueou o iPhone. 37 chamadas perdidas. 43 mensagens de texto. A última, de James Rothfield, dizia simplesmente: "Que diabos você fez?" Marcos abriu o Safari. A página inicial do Financial Times carregou. A manchete estava em fonte gigante, impossível de ignorar. Velardo Tech, o império de 17 bilhões construído sobre fraude sistemática. Seu estômago despencou. As mãos ficaram geladas. Por um momento, tudo ficou turvo nas bordas de sua visão. Ele clicou no artigo com dedos trêmulos. A reportagem era devastadora, com nível de detalhe que sugeria meses de investigação profissional.
Uma investigação de 6 meses do Financial Times revela que a Velardo Tech, a gigante da tecnologia avaliada em 17 bilhões de dólares, construiu seu império sobre uma fundação de fraudes, práticas ilegais e engano sistemático. Documentos obtidos pelo FT mostram. A lista era horrorizante. Evasão fiscal elaborada através de subsidiárias em Ilhas Cayman, Luxemburgo e Irlanda, evitando 2,3 bilhões em impostos durante 5 anos. Manipulação deliberada de dados financeiros para inflacionar valor da empresa para investidores. Contratos secretos fornecendo tecnologia de vigilância a regimes autoritários na Arábia Saudita, Emirados Árabes e Mianmar, violando sanções internacionais. Uso de bots e contas falsas para artificialmente inflar métricas de usuários em 340%. Pagamentos não registrados a funcionários governamentais em 3 países para garantir contratos. Violações sistemáticas de privacidade de dados de 14 milhões de usuários. Cada alegação vinha com documentos comprobatórios. Capturas de tela de e-mails internos. Contratos assinados com marcas d'água corporativas. Planilhas financeiras detalhadas. Relatórios confidenciais de auditoria interna que foram suprimidos. Gravações de áudio de reuniões executivas discutindo como esconder práticas ilegais. A reportagem incluía declarações de 3 ex-funcionários dispostos a testemunhar, todos com evidências corroborativas. Citava a opinião de 5 especialistas jurídicos dizendo que Marcos poderia enfrentar até 25 anos de prisão federal. Incluía análise de 2 firmas forenses confirmando a autenticidade dos documentos. E mais devastador, tudo era verdade. Marcos leu com horror crescente. Ele sabia de algumas dessas práticas, legados de quando a empresa era menor, quando estava competindo desesperadamente por sobrevivência. Ele planejava corrigir gradualmente, discretamente, sem causar pânico. Mas isso expunha tudo de uma vez, sem contexto, sem nuance, tornando-o parecer um criminoso calculista. Não, 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 ele sussurrou, continuando a ler. A reportagem piorava a cada parágrafo. O Financial Times não estava sozinho. Marcos verificou outros sites. Bloomberg, Velardo Tech enfrenta investigações criminais múltiplas. Wall Street Journal, CEO Marcos Velardo pode ser preso. TechCrunch, como um dos ícones da tech caiu tão longe. Reuters, investidores demandam prisão de Velardo. Sua linha privada tocou. Era Martin Chen, o CFO, voz tensa de pânico. Marcos, as ações caíram 38% nos primeiros 15 minutos de negociação. Suspenderam temporariamente. Quando reabrir vai ser pior. Investidores estão processando. O conselho está convocando reunião emergencial. SEC está ligando. FBI está ligando. Promotores de Nova York estão ligando. Marcos, isto é. Eu sei o que é, Marcos interrompeu, voz saindo estranha e distante. Helena está aí. Helena? Não, por que estaria? Marcos, você precisa. Marcos desligou. Correu pelo apartamento gritando o nome dela. Quarto vazio. Closet vazio. Metade das roupas dela haviam sumido. Banheiro vazio. Escritório dela vazio. Computador sumiu. Arquivos sumidos. Na mesa de café da sala de estar, um único envelope branco com seu nome em caligrafia elegante que ele reconheceu instantaneamente. Marcos o pegou com mãos tremendo violentamente. Rasgou o envelope, tirou 3 páginas manuscritas. Começou a ler. Marcos, quando nos conhecemos naquela conferência em Zurique há 18 meses, você me perguntou por que eu me importava tanto com ética na tecnologia. Contei que meu irmão foi destruído por uma corporação tech. Isso foi verdade. Mas não contei a história completa. Meu irmão, Daniel Navarro, trabalhou para você. Não para outra empresa, para a Velardo Tech. 5 anos atrás, ele era um analista de dados sênior. Ele descobriu as fraudes fiscais, os contratos ilegais, toda a podridão que você permitiu crescer no coração de sua empresa. Daniel era idealista, ingênuo. Ele pensou que se levasse as evidências para você, para o homem que admirava, que você faria a coisa certa. Em vez disso, você o destruiu. Você o processou por quebra de nada. Colocou-o em lista negra na indústria inteira. Nenhuma empresa tocaria nele. Congelou suas contas bancárias com processos enquanto ele tentava se defender. Arruinou sua reputação com sussurros aos recrutadores sobre instabilidade mental e não ser confiável. Você usou seu poder, seus advogados, seu dinheiro infinito para aniquilar um homem bom que apenas queria fazer o certo. Daniel durou 2 anos. Perdeu o apartamento.
Perdeu a namorada. Perdeu a sanidade. Eu estava em Oxford terminando meu doutorado quando recebi a ligação. Ele se enforcou no quarto alugado onde estava morando. Tinha 28 anos. Passei os últimos 3 anos me preparando para esta semana. Criei Helena Navarro. Construí credenciais impecáveis. Organizei aquela conferência de Zurique especificamente para estar na sua linha de visão. Calculei cada palavra da minha apresentação para despertar sua curiosidade sem disparar alarmes. Eu sabia que você reagiria à provocação. Homens como você sempre reagem, não podem resistir a um desafio intelectual, especialmente de uma mulher bonita. Psicologia básica. Cada momento ao seu lado foi calculado. Cada sorriso, planejado. Cada eu te amo, encenado. Eu estudei você como um cientista estuda um espécime. Aprendi exatamente o que você queria ouvir, como você queria ser tocado, que tipo de mulher o deixaria vulnerável. Você confiou em mim completamente. Deu-me acesso a tudo. E eu usei cada segundo desses 12 meses para coletar evidências que seus advogados esconderam, que seus contadores enterraram, que seus executivos suprimiram. Eu encontrei tudo. Os documentos que enviei ao Financial Times são apenas o começo. Promotores em 4 países agora têm cópias completas. SEC tem cópias. FBI tem cópias. Seus investidores têm cópias. A mídia tem cópias. Você não pode esconder mais. Você não pode comprar sua saída. Você não pode processar para silenciar. O mundo inteiro agora vê quem Marcos Velardo realmente é. Você destruiu meu irmão porque ele era inconveniente para seus lucros. Marcos Velardo acordou às 6h47 da manhã de uma terça-feira chuvosa de outubro, sentindo que algo estava errado. O apartamento estava silencioso demais. Helena normalmente acordava antes dele, café já preparado, CNN International no volume baixo. Hoje, nada. Helena, ele chamou, saindo da cama. Nenhuma resposta. Seu telefone começou a vibrar na mesinha de cabeceira. Uma notificação. Depois outra. Depois 20 simultaneamente. Seu Apple Watch praticamente convulsionou com alertas. Algo estava muito errado. A primeira notificação era de David, seu diretor de comunicações. Marcos, ligue urgente. A segunda, de seu CFO Martin Sheen. Precisamos falar agora. Não use comunicações corporativas. A terceira, de seu advogado principal Gerald Shepard. Não fale com ninguém antes de falar comigo. Ninguém. Com mãos começando a tremer, Marcos desbloqueou o iPhone. 37 chamadas perdidas. 43 mensagens de texto. A última, de James Rothfield, dizia simplesmente: "Que diabos você fez?" Marcos abriu o Safari. A página inicial do Financial Times carregou. A manchete estava em fonte gigante, impossível de ignorar. Velardoteixe, o império de 17 bilhões construído sobre fraude sistemática. Seu estômago despencou. As mãos ficaram geladas. Por um momento, tudo ficou turvo nas bordas de sua visão. Ele clicou no artigo com dedos trêmulos. A reportagem era devastadora, com nível de detalhe que sugeria meses de investigação profissional. Uma investigação de 6 meses do Financial Times revela que a Velardo Tech, a gigante da tecnologia avaliada em 17 bilhões de dólares, construiu seu império sobre uma fundação de fraudes, práticas ilegais e engano sistemático. Documentos obtidos pelo FT mostram. A lista era horrorizante. Evasão fiscal elaborada através de subsidiárias em Ilhas Cayman, Luxemburgo e Irlanda, evitando 2,3 bilhões em impostos durante 5 anos. Manipulação deliberada de dados financeiros para inflacionar valor da empresa para investidores. Contratos secretos fornecendo tecnologia de vigilância a regimes autoritários na Arábia Saudita, Emirados Árabes e Mianmar, violando sanções internacionais. Uso de bots e contas falsas para artificialmente inflar métricas de usuários em 340%. Pagamentos não registrados a funcionários governamentais em 3 países para garantir contratos. Violações sistemáticas de privacidade de dados de 14 milhões de usuários. Cada alegação vinha com documentos comprobatórios. Capturas de tela de e-mails internos. Contratos assinados com marcas d'água corporativas. Planilhas financeiras detalhadas. Relatórios confidenciais de auditoria interna que foram suprimidos. Gravações de áudio de reuniões executivas discutindo como esconder práticas ilegais. A reportagem incluía declarações de 3 ex-funcionários dispostos a testemunhar, todos com evidências corroborativas.
Citava a opinião de 5 especialistas jurídicos dizendo que Marcos poderia enfrentar até 25 anos de prisão federal. Incluía análise de 2 firmas forenses confirmando a autenticidade dos documentos. E mais devastador, tudo era verdade. Marcos leu com horror crescente. Ele sabia de algumas dessas práticas, legados de quando a empresa era menor, quando estava competindo desesperadamente por sobrevivência. Ele planejava corrigir gradualmente, discretamente, sem causar pânico. Mas isso expunha tudo de uma vez, sem contexto, sem nuance, tornando-o parecer um criminoso calculista. Não, 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 ele sussurrou, continuando a ler. A reportagem piorava a cada parágrafo. O Financial Times não estava sozinho. Marcos verificou outros sites. Bloomberg, Velardo Tech enfrenta investigações criminais múltiplas. Wall Street Journal, CEO Marcos Velardo pode ser preso. TechCrunch, como um dos ícones da tech caiu tão longe. Reuters, investidores demandam prisão de Velardo. Sua linha privada tocou. Era Martin Sheen, o CFO, voz tensa de pânico. Marcos, as ações caíram 38% nos primeiros 15 minutos de negociação. Suspenderam temporariamente. Quando reabrir vai ser pior. Investidores estão processando. O conselho está convocando reunião emergencial. SEC está ligando. FBI está ligando. Promotores de Nova York estão ligando. Marcos, isto é. Eu sei o que é, Marcos interrompeu, voz saindo estranha e distante. Helena está aí. Helena? Não, por que estaria? Marcos, você precisa. Marcos desligou. Correu pelo apartamento gritando o nome dela. Quarto vazio. Closet vazio. Metade das roupas dela haviam sumido. Banheiro vazio. Escritório dela vazio. Computador sumiu. Arquivos sumidos. Na mesa de café da sala de estar, um único envelope branco com seu nome em caligrafia elegante que ele reconheceu instantaneamente. Marcos o pegou com mãos tremendo violentamente. Rasgou o envelope, tirou 3 páginas manuscritas. Começou a ler. Marcos, quando nos conhecemos naquela conferência em Zurique há 18 meses, você me perguntou por que eu me importava tanto com ética na tecnologia. Contei que meu irmão foi destruído por uma corporação tech. Isso foi verdade. Mas não contei a história completa. Meu irmão, Daniel Navarro, trabalhou para você. Não para outra empresa, para a Velardo Tech. 5 anos atrás, ele era um analista de dados sênior. Ele descobriu as fraudes fiscais, os contratos ilegais, toda a podridão que você permitiu crescer no coração de sua empresa. Daniel era idealista, ingênuo. Ele pensou que se levasse as evidências para você, para o homem que admirava, que você faria a coisa certa. Em vez disso, você o destruiu. Você o processou por quebra de nada. Colocou-o em lista negra na indústria inteira. Nenhuma empresa tocaria nele. Congelou suas contas bancárias com processos enquanto ele tentava se defender. Arruinou sua reputação com sussurros aos recrutadores sobre instabilidade mental e não ser confiável. Você usou seu poder, seus advogados, seu dinheiro infinito para aniquilar um homem bom que apenas queria fazer o certo. Daniel durou 2 anos. Perdeu o apartamento. Perdeu a namorada. Perdeu a sanidade. Eu estava em Oxford terminando meu doutorado quando recebi a ligação. Ele se enforcou no quarto alugado onde estava morando. Tinha 28 anos. Passei os últimos 3 anos me preparando para esta semana. Criei Helena Navarro. Construí credenciais impecáveis. Organizei aquela conferência de Zurique especificamente para estar na sua linha de visão. Calculei cada palavra da minha apresentação para despertar sua curiosidade sem disparar alarmes. Eu sabia que você reagiria à provocação. Homens como você sempre reagem. Não podem resistir a um desafio intelectual, especialmente de uma mulher bonita. Psicologia básica. Cada momento ao seu lado foi calculado. Cada sorriso, planejado. Cada eu te amo, encenado. Eu estudei você como um cientista estuda um espécime. Aprendi exatamente o que você queria ouvir, como você queria ser tocado, que tipo de mulher o deixaria vulnerável. Você confiou em mim completamente. Deu-me acesso a tudo. E eu usei cada segundo desses 12 meses para coletar evidências que seus advogados esconderam, que seus contadores enterraram, que seus executivos suprimiram. Eu encontrei tudo. Os documentos que enviei ao Financial Times são apenas o começo. Promotores em 4 países agora têm cópias completas. SEC tem cópias. FBI tem cópias.
Seus investidores têm cópias. A mídia tem cópias. Você não pode esconder mais. Você não pode comprar sua saída. Você não pode processar para silenciar. O mundo inteiro agora vê quem Marcos Velardo realmente é. Você destruiu meu irmão porque ele era inconveniente para seus lucros. Eu destruí você porque é justiça. Não tente me encontrar. Helena Navarro deixou de existir no momento que você começou a ler isto. Uma última coisa, em alguns momentos, quase funcionou. Você quase me fez acreditar que era diferente, que mudará, que merecia redenção. Foram meus momentos de fraqueza. Agradeço que nunca duraram. Considere isto sua educação em consequências. Adeus, Marcos. Não havia assinatura. Marcos leu a carta 3 vezes, cada palavra cortando mais profundo. Então, calmamente, metodicamente, começou a vomitar na lixeira mais próxima. As 72 horas seguintes foram um pesadelo além de qualquer coisa que Marcos havia imaginado em seus piores momentos de paranoia. A velocidade do colapso foi impressionante, quase bela em sua eficiência destrutiva. Primeira hora. As ações da Velardo Tech despencaram 67% quando a negociação foi retomada após suspensão temporária. 11,4 bilhões de dólares em valor de mercado evaporaram literalmente em minutos. Algoritmos de trading automático entraram em pânico, criando uma espiral de vendas. Investidores institucionais grandes começaram a despejar posições massivas. Terceira hora. A primeira ação coletiva foi registrada. Rothschild Capital, liderada por James Rothschild, o homem que havia elogiado Helena como força da natureza, entrou com processo por 3,2 bilhões alegando fraude de valores mobiliários. Outras firmas de investimento rapidamente seguiram. Até o final do dia, Marcos enfrentava processos totalizando 14,7 bilhões. Sexta hora. SEC anunciou investigação formal. FBI abriu investigação criminal. Promotores do Distrito Sul de Nova York emitiram intimações para executivos da Velardo Tech. Departamento de Justiça anunciou investigação sobre violações de sanções internacionais relacionadas aos contratos com regimes autoritários. 12ª hora. Alemanha, Reino Unido e França abriram suas próprias investigações sobre operações europeias da Velardo Tech. Comissão Europeia iniciou processo antitrust. Autoridades de proteção de dados em 12 países começaram auditorias sobre violações de privacidade. 24ª hora. O Conselho Administrativo da Velardo Tech realizou reunião emergencial por videoconferência. Marcos não foi convidado. Após 3 horas de deliberações tensas, o voto foi unânime. Marcos foi removido como CEO, efetivo imediatamente. James Rothschild, apesar de estar processando a empresa, orquestrou a manobra com precisão brutal. Você nos enganou, Marcos, Rothschild disse na ligação subsequente, voz fria como gelo ártico. Você comprometeu bilhões em investimentos. Expôs-nos a responsabilidades legais catastróficas. Arruinou a reputação de uma empresa que levou 15 anos para construir. Você nunca mais terá credibilidade em nenhum lugar. Você é toxicamente radioativo. Está acabado. Marcos tentou falar, mas Rothschild já havia desligado. 48ª hora. A mídia tornou-se absolutamente implacável. CNN, BBC, Fox News, todas as redes principais dedicaram segmentos especiais. Programas de TV dissecavam cada revelação. Especialistas debatiam se Marcos era um gênio corrupto ou simplesmente um fraude que teve sorte. Psicólogos analisavam sua personalidade. Comediantes faziam piadas. Memes viralizavam globalmente. Gênio da tecnologia, idiota na vida tornou-se trending topic número 1 mundialmente. Uma foto de Marcos e Helena no casamento foi photoshopada milhares de vezes, sempre mostrando Helena como viúva negra literal, aranha, femme fatale de filme noir. As pessoas adoravam a narrativa. Bilionário arrogante destruído por mulher misteriosa. Era como um thriller de Hollywood. 72 horas. Marcos recebeu a intimação oficial. Ele estava sendo formalmente acusado de fraude fiscal federal, 14 acusações, fraude de valores mobiliários, 23 acusações, falsificação de documentos financeiros, 8 acusações, violação de Foreign Corrupt Practices Act, 6 acusações, violação de privacidade de dados sob GDPR europeu, múltiplas acusações, conspiração para violar sanções internacionais, 5 acusações. No total, Marcos enfrentava 68 acusações criminais federais e internacionais. Se condenado em todas, a sentença máxima seria 157 anos de prisão. Mesmo com sentenças concorrentes e acordos,
ele provavelmente enfrentava mínimo de 15 a 25 anos. Durante esse período, Marcos tentou desesperadamente encontrar Helena. Contratou 3 empresas de investigação privada diferentes. Nenhuma encontrou qualquer rastro. O apartamento que eles haviam dividido em Manhattan estava vazio. Ela removerá todos os seus pertences com eficiência militar. As contas bancárias conjuntas foram legalmente divididas. Helena transferira sua metade 2 dias antes do escândalo explodir. Mais impressionante, os 3% de ações da Velardo Tech que Marcos havia dado a ela foram vendidos no pico absoluto do mercado, exatamente 72 horas antes do artigo do Financial Times. Timing absolutamente perfeito. Ela embolsou 510 milhões de dólares e desapareceu como fumaça. Marcos checou registros de voos. Nada sobre Helena Navarro. Checou hotéis, aluguel de carros, transações de cartão de crédito. Nada. Ela se evaporou completamente, levando $500 milhão e deixando Marcos em ruínas totais. Pior, investigadores descobriram que Helena Navarro praticamente não existia antes de 7 anos atrás. Consultora de ética, palestras em conferências, clientes satisfeitos, tudo verificável, tudo real. Mas superficial. Nenhuma pegada digital profunda. Nenhum histórico de emprego antes de 7 anos. Nenhuma presença em redes sociais antes de 6 anos. Como se ela tivesse sido criada especificamente para este trabalho. Ela é fantasma profissional, um dos investigadores disse a Marcos. Quem quer que ela seja, Helena Navarro não é seu nome real, e você não foi sua primeira vítima. Isso tem sinais de operação altamente sofisticada. Marcos estava sentado em seu agora ex-escritório no 47º andar da Torre Velardo Tech. Eles permitiram que ele recolhesse pertences pessoais sob escolta de segurança, quando os promotores federais chegaram. Marcos Velardo, você está sendo preso, disse a agente principal, mostrando o distintivo do FBI. Leram seus direitos enquanto colocavam algemas. Marcos não resistiu. Estava além de resistir a qualquer coisa. Quando saiu do prédio em algemas, 50 fotógrafos e câmeras de TV capturaram cada segundo. A imagem de Marcos Velardo, ex-bilionário, sendo colocado em carro federal, estamparia capas de jornais em 47 países. Sua fortuna pessoal evaporou rapidamente. De 17 bilhões, caiu para 8 bilhões quando as ações despencaram. Depois para 3 bilhões quando contas foram congeladas. Processos judiciais começaram a fatiar o que restava. Advogados cobravam milhões. Fianças e garantias consumiam centenas de milhões. No final de 6 meses, Marcos tinha aproximadamente 800 milhões em ativos líquidos acessíveis, ainda absurdamente rico para padrões normais, mas uma fração minúscula do que tinha. E cada centavo estava sendo caçado por advogados, investidores furiosos e governos determinados a fazer exemplo dele. Depois de postar fiança de 50 milhões de dólares e ficar sob prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, Marcos Velardo tomou uma decisão. Se o sistema legal não podia encontrar Helena, ele contrataria o melhor caçador de pessoas do mundo. Nathaniel Cross custava uma fortuna, 2 milhões apenas como adiantamento, mais 2 milhões se encontrasse o alvo. Mas Cross era lendário. Ex-agente do Mossad especializado em rastreamento e extração, ele havia localizado terroristas em cavernas afegãs, oligarcas escondidos em bunkers suíços e ditadores fugitivos disfarçados em favelas brasileiras. Se alguém podia encontrar Helena, era Nathan Cross. O primeiro briefing durou 6 horas na mansão de Marcos em Pacific Heights. Nathan ouviu tudo com atenção meticulosa, tomando notas em um caderno físico, nada digital, nada hackeável. Ele tinha 50 e poucos anos, cabelos grisalhos cortados militar, olhos azul gelo que não piscavam, e presença que fazia você instintivamente verificar as saídas. Mostre-me tudo, Nathan pediu. Fotos, vídeos, mensagens, e-mails, qualquer coisa. Marcos entregou tablets contendo milhares de arquivos. Fotos do casamento, selfies de viagens, vídeos caseiros, mensagens de texto, e-mails pessoais e profissionais. Um ano inteiro de vida documentada. Nathan estudou tudo por 3 dias. No 4º dia, voltou com sua primeira avaliação. Helena Navarro existe, ele começou. Consultora de ética, palestras verificáveis, portfólio de clientes reais. Mas é tudo construção superficial. Bem feita, cara, mas superficial. Nathan abriu um laptop, mostrando timeline gráfica. Ela surge há 7 anos. Primeiro registro verificável é credencial educacional do MIT, mas quando checamos profundamente, existem inconsistências. O PhD é real no sentido que o MIT tem registro dela.
Mas outros alunos daquele ano não se lembram dela. Professores têm memórias vagas. É como se ela tivesse sido inserida retroativamente no sistema. Como isso é possível? Marcos perguntou. Dinheiro, habilidades técnicas, ou ambos. Universidades têm sistemas desatualizados. Com recursos suficientes, você pode criar registros convincentes. Não fácil, mas possível. Natan mostrou mais análises. As conferências onde ela palestrou, todas estrategicamente escolhidas. Zurique, onde você estava, ela aplicou especificamente para aquele painel 6 meses antes. Londres, Dubai, Tóquio, todas as conferências que você frequentou ou estava programado para frequentar. Ela me caçou, Marcos murmurou, sentindo calafrios. Por pelo menos 1 ano antes de Zurique. Talvez mais. Isso não foi improviso. Foi operação de longo prazo, meticulosamente planejada. E a história sobre o irmão, Daniel. Natan folheou suas anotações. Daniel Navarro trabalhou para Velardo Tech, isso é verdade. Analista de dados, 5 anos atrás. Foi demitido, também verdade. Mas... Natan pausou para ênfase. Não houve processo devastador. Não houve lista negra. Checamos com empresas onde ele supostamente não conseguiu emprego, nunca aplicou. E ele definitivamente não está morto. Marcos sentou-se ereto. O quê? Daniel Navarro está muito vivo, morando em Austin, Texas. Trabalha para uma startup de fintech. Casado, 2 filhos. Relativamente feliz. Quando nosso agente falou com ele pretendendo ser recrutador, Daniel nem mencionou Velardo Tech. Disse que trabalhou lá brevemente anos atrás, mas mudou para explorar outras oportunidades. Nenhuma amargura detectada. Então ela mentiu sobre o suicídio? Completamente. Usou o irmão real como base da história, mas inventou a tragédia. Manipulação psicológica clássica. Dar a você razão emocional para confiar nela, baixar suas defesas. Marcos sentiu náusea renovada. Cada memória estava contaminada. Quem ela é realmente? Ainda investigando. Mas encontrei algo interessante. Natan mostrou 3 dossiês. Outros casos com padrões similares. O primeiro caso, CEO de empresa tech em Singapura, 7 anos atrás. Casou-se com uma consultora ambiental brilhante chamada Sarah Shen após romance relâmpago. 6 meses depois, foi exposto por esquemas de poluição industrial massiva e subornos governamentais. Perdeu a empresa. Cumpriu 5 anos de prisão. Sarah Shen desapareceu sem rastro com 200 milhões em ativos. Segundo caso, magnata imobiliário em Dubai, 5 anos atrás. Casou-se com a arquiteta europeia chamada Isabella Rossi. 8 meses depois, revelado estar usando construções para lavar dinheiro de cartéis de droga. Preso, extraditado para a Colômbia. Isabella desapareceu com 340 milhões. Terceiro caso, banqueiro londrino, 3 anos atrás. Casou-se com economista francesa chamada Marie Dubois. 10 meses depois, exposto por manipular Libor rates e defraudar milhões de investidores. Preso, fortuna confiscada. Marie desapareceu com 180 milhões. Diferentes nomes, diferentes identidades superficiais, Natan explicou. Mas a análise facial sugere ser a mesma pessoa. Ela muda aparência, cabelo, maquiagem, até pequenas cirurgias cosméticas. Mas estrutura óssea, distância entre olhos, proporções faciais, altamente provável ser a mesma mulher. Marcos estudou as fotos. Sarah Shen tinha cabelos pretos curtos e óculos. Isabella Rossi era loira platinada. Marie Dubois tinha cabelos ruivos e sardas. Mas Natan estava certo. Havia similaridades subjacentes. O formato dos olhos. A linha do queixo. O sorriso. É sempre o mesmo padrão, Natan continuou. Mulher extraordinariamente inteligente surge do nada. Romance intenso com homem poderoso. Casamento rápido. Ela ganha acesso completo. Documenta crimes reais. Expõe tudo publicamente. Desaparece com milhões. Ela é, o quê? Serial destroyer de homens ricos? Aparentemente. Mas há algo único nos alvos. Checamos backgrounds profundos. Natan abriu outro arquivo. O CEO de Singapura. Investigações posteriores descobriram que ele estava envolvido em tráfico infantil disfarçado de agências de adoção legítimas.
Nunca foi processado por isso porque evidências desapareceram, mas estava acontecendo. O magnata de Dubai não apenas lavava dinheiro, financiava redes terroristas ativamente. Tinha conexões com grupos responsáveis por ataques que mataram centenas. O banqueiro londrino manipulava não apenas taxas de juros, mas destruía pensões de aposentados deliberadamente para lucro pessoal. Milhares perderam economias de vida. Natan olhou Marcos diretamente. Ela não escolhe aleatoriamente. Ela escolhe monstros. Homens que usam poder para causar sofrimento real. E você? Marcos sentiu o impacto. Eu não fiz essas coisas. Fraude fiscal, sim. Métricas infladas, sim. Mas não tráfico humano. Não terrorismo. Não destruição deliberada de vidas. Exatamente. Você é diferente. Seus crimes são corporativos, não morais. Ganância, não crueldade. Então surge a questão: por que você? Eles ficaram em silêncio, processando. Finalmente Marcos perguntou: você pode encontrá-la? Estou próximo. Ela é boa, mas ninguém é perfeito. Eventualmente, encontrarei. A questão é: o que você quer fazer quando eu encontrar? Marcos pensou longamente. Quero respostas. Quero olhar nos olhos dela e entender por quê. Não para vingança. Para fechamento. Para sanidade. Natan assentiu. Razoável. Vou continuar. Mas Marcos, quando encontrarmos, esteja preparado. Quem quer que ela seja, a mulher que você amou nunca existiu. Eu sei, Marcos disse calmamente. Aprendi isso da maneira mais difícil possível. Enquanto Marcos enfrentava tribunais e ruína pública, a mulher que conhecera como Helena Navarro estava em uma vila isolada na costa da Croácia, monitorando tudo em múltiplos monitores. Cada artigo de notícias. Cada desenvolvimento nos processos. Cada humilhação pública de Marcos. Ela rastreava obsessivamente, como sempre fazia com suas vítimas após os golpes. Mas algo estava diferente desta vez. Normalmente, ela sentia satisfação. Justiça sendo servida. Monstros recebendo o que mereciam. Com Marcos, sentia vazio. E pior, culpa. Seu nome real era Katerina Volkov. Nascida em Moscou, 1989. Filha de Dmitry Volkov, oligarca bilionário do petróleo que controlava metade dos gasodutos da Rússia Oriental até o governo de Putin decidir que ele era ameaça. Katerina tinha 16 anos quando agentes FSB invadiram a mansão da família às 4 da manhã. Assistiu o pai ser arrastado em roupas de dormir. Assistiu a mãe, Svetlana, ser espancada quando tentou interferir. Assistiu 2 irmãos mais novos chorarem aterrorizados. Em 72 horas, tudo desapareceu. Contas bancárias congeladas. Propriedades confiscadas. Dmitry foi para a prisão siberiana sob acusações fabricadas de corrupção. Irônico, considerando que corrupção era como o sistema inteiro funcionava. Svetlana tentou lutar, contratar advogados, apelar internacionalmente. Ninguém quis se envolver. O Kremlin havia decidido, e ninguém desafiava o Kremlin. Katerina e os irmãos foram para o orfanato estatal. Lá, coisas terríveis aconteceram, coisas que ela nunca falaria sobre, nem consigo mesma. Aos 17, ela fugiu, vivendo nas ruas de Moscou durante inverno brutal. Sobreviveu usando inteligência e aparência. Aprendeu que homens poderosos tinham fraquezas. Que beleza abria portas. Que inteligência mantinha você viva. Trabalhou em clubes noturnos, depois como acompanhante de elite. Não prostituta, companheira para homens ricos em eventos sociais. Paga para ser bonita, charmosa, discreta. Ali aprendeu segredos. Homens poderosos falavam quando se sentiam seguros. Bebiam, boastavam, revelavam. Katerina ouvia, lembrava, catalogava. Aos 20 anos, usou informações coletadas para chantagem cuidadosa, nunca gananciosa, sempre calculada. Ganhou dinheiro suficiente para documentos falsos. Saiu da Rússia com passaporte ucraniano falsificado. Europa Ocidental foi revelação. Liberdade real pela primeira vez. Mas Katerina estava quebrada por dentro. Seu pai morreu na prisão quando ela tinha 21, espancado até a morte por guardas. Sua mãe suicidou-se 6 meses depois, enforcando-se em apartamento miserável onde acabou. Os irmãos. Katerina nunca os encontrou. Provavelmente mortos também, ou perdidos no sistema.
Ela tentou localizar, mas era como eles tivessem sido apagados da existência. Caterina passou anos deriva. Trabalhou vários empregos. Ganhou dinheiro honestamente e desonestamente. Sempre movendo, sempre escondendo. Até que decidiu que vagar sem propósito era sua própria forma de prisão. Ela precisava de missão. Vingança. Não contra Putin, impossível. Mas contra homens como aqueles que destruíram sua família. Oligarcas corruptos. Homens poderosos que esmagavam inocentes sem consequências. Aos 28, Caterina começou reinvenção completa. Usou dinheiro acumulado para comprar credenciais falsificadas, criar identidade nova. Sarah Chen foi primeira. Estudou o CEO de Singapura por 6 meses, aprendendo tudo. O casamento foi fácil, homens poderosos eram previsíveis. Documentar os crimes foi satisfatório. Vê-lo cair foi catártico. Ela fez isso 3 vezes. Cada identidade mais refinada. Cada golpe mais preciso. E cada vez, escolhia alvos cuidadosamente, não apenas homens ricos, mas monstros reais. Traficantes. Financiadores de terror. Destruidores de vidas. Até Marcos. Ele apareceu em seu radar porque Velardo Tech tinha conexões com empresas russas. Caterina inicialmente pensou que encontraria conexões com Kremlin, talvez até ligações ao que aconteceu com seu pai. Investigando, descobriu que Marcos era apenas bilionário comum. Ganancioso, sim. Culpado de crimes corporativos, sim. Mas não monstro. Ela deveria ter parado. Mas havia investido 6 meses no planejamento. E havia Daniel, um pouco de verdade na história. Daniel realmente trabalhará para Velardo Tech. Realmente fora demitido. Caterina usou isso como justificativa, mesmo sabendo que estava distorcendo realidade. A verdade. Caterina ficou com medo. Marcos era o primeiro homem em anos que a fez sentir algo real. Nas madrugadas, quando ele dormia e ela fingia dormir, às vezes ela imaginava vida diferente. Vida onde Helena era real. Onde amor era possível. Isso aterrorizou. Se ela parasse, se admitisse sentimentos reais, toda sua missão desmoronaria. Ela seria apenas mulher quebrada vagando novamente, sem propósito, sem direção. Então ela acelerou. Coletou evidências mais rápido. Avançou o timeline. E destruiu Marcos antes que pudesse admitir para si mesma que talvez, apenas talvez, ela não queria. Agora, sentada na Vila Croata assistindo vida dele desmoronar em tempo real, Caterina sentia peso esmagador de culpa. Ela destruiu o homem errado pelas razões erradas. E pela primeira vez em uma década, questionava quem era o verdadeiro monstro. Seu telefone criptografado vibrou. Mensagem de número desconhecido. Caterina Volkov. Sabemos quem você é, sabemos suas identidades. Sabemos onde está. Precisamos conversar. Vila na Croácia é bonita esta época do ano. Amanhã, meio-dia, café Vidilica em Split. Venha sozinha ou não venha. Sua escolha, mas consequências são suas. NC. Caterina sentiu sangue gelar. Em 10 anos operando sombras, ninguém jamais a encontrara. Agora alguém não apenas a localizou, mas conhecia seu nome real, todas as identidades e localização exata. Ela considerou correr. Tinha rotas de fuga planejadas, identidades de backup, dinheiro espalhado em múltiplas contas. Mas curiosidade e exaustão a detiveram. Talvez estava na hora. Talvez ser encontrada era alívio. Amanhã ao meio-dia, ela descobriria quem era NC e o que queriam. Café Vidilica era pequeno estabelecimento à beira-mar em Split, popular com locais, ignorado por turistas. Caterina chegou 15 minutos cedo, escolheu mesa com visão de todas as entradas, costas para a parede. Antigas precauções do Mossad. Instintos de sobrevivência. Ela suspeitava quem era NC. Ao meio-dia exato, homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, postura militar, entrou. Olhos azuis varreram o café e encontraram ela imediatamente. Ele sorriu levemente, lobo reconhecendo outro predador. Caterina Volkov, ele disse, sentando-se sem pedir permissão. Ou prefere Helena? Sarah? Isabela? Marie? Você tem tantos nomes. Nathaniel Cross, ela respondeu calmamente. Ex-Mossad, agora mercenário freelance. Marcos pagou bem. 2 milhões adiantado, mais 2 quando encontrasse. Não vim cobrar sua cabeça. Não. Caterina ergueu sobrancelha.
Então por que veio? Natan pediu café expresso ao garçom, esperou até estarem sozinhos novamente. Vim oferecer proposta. Marcos está destruído. Enfrentará prisão, mas não pelos crimes completos que você expôs. Promotores estão empilhando acusações para forçar acordo. No final, ele cumprirá talvez 5 anos, sairá pobre comparado ao que era, mas vivo. Sobrevivível. E eu deveria me importar por quê? Porque rastreei seus outros alvos. Singapura, Dubai, Londres. Padrão consistente. Mas fiz algo que você provavelmente não fez, investiguei profundamente suas vítimas antes de você atacá-las. Natan deslizou o tablet pela mesa. Caterina abriu, vendo dossiês detalhados. CEO de Singapura, envolvido em rede de tráfico infantil internacional disfarçada de agências de adoção. Documentos mostravam 43 crianças vendidas para predadores em 5 países. Magnata de Dubai. Não apenas lavava dinheiro de cartéis, financiava ativamente células terroristas. Conexões documentadas com grupos responsáveis por bomba em Beirute que matou 214 pessoas, ataque em Istambul que matou 87. Banqueiro londrino. Além de manipular Libor, deliberadamente colapsou fundos de pensão para lucro pessoal. 400 idosos perderam economias de vida, 17 suicidaram-se diretamente relacionados. Você não escolhe aleatoriamente, Natan continuou. Escolhe monstros. Homens usando poder para causar sofrimento real. Homens que sistema legal não consegue tocar porque são ricos, conectados, protegidos. Você é justiceira seletiva. Caterina não confirmou nem negou. E Marcos? Marcos era diferente. Fraude fiscal. Crimes corporativos. Sim. Mas não tráfico humano. Não terrorismo. Não assassinatos. Ele era ganancioso, arrogante, negligente com poder. Mas não cruel. Não monstro. Então por que eu o destruí? Caterina perguntou, mais para si mesma que para Natan. Você me diga. Longo silêncio. Caterina olhou para o mar. Porque ele começou a importar. Porque eu senti algo real pela primeira vez em 10 anos e isso aterrorizou. Porque era mais fácil destruí-lo que admitir que talvez eu quisesse vida diferente. Por quê? Ela pausou, voz quebrando levemente. Porque eu sou covarde. Natan estudou ela com algo parecido com empatia. Caterina Volkov. Órfã russa sobrevivente de sistema brutal. Família destruída por oligarcas corruptos. Passou década vingando-se contra homens parecidos com aqueles que arruinaram sua vida. Exceto escolheu errado desta vez. Como você sabe sobre minha família? Sou muito bom em meu trabalho. Encontrei seu pai nos registros de prisão siberiana. Sua mãe nos registros de morte ucraniana. Até encontrei seus irmãos. Caterina sentou ereto, choque evidente. Eles estão vivos. Mikhail está em Toronto, trabalha em ti. Casado, 2 filhos. Natasha está em Sydney, médica. Também casada. Ambos sobreviveram ao orfanato, foram adotados por famílias ocidentais. Ambos pensam que você está morta. Lágrimas surgiram nos olhos de Caterina. Primeira vez em anos. Eu não sabia procurar no Ocidente. Pensei que estivessem mortos. Eles também pensaram o mesmo sobre você. Posso dar-lhe endereços, se quiser reconectar. Caterina limpou olhos rapidamente, recompondo máscara. Por que você faria isso? O que quer? Natan se inclinou para a frente. Trabalho com rede independente que expõe criminosos intocáveis. Traficantes, terroristas, oligarcas corruptos, exploitadores. Pessoas que sistema legal não alcança. Você tem talento para infiltração, documentação, planejamento de longo prazo que organizações legítimas matariam para ter. Queremos te recrutar. Para fazer legalmente o que faço ilegalmente. Mais ou menos. Trabalharíamos dentro de marcos legais onde possível. Onde não, operamos nas sombras. Mas sempre contra pessoas que genuinamente merecem. Não marcos velardos do mundo. Verdadeiros monstros. E se recusar? Exponho Caterina Volkov completamente. Todas 4 identidades, todos os crimes, todas as contas bancárias. Interpol, FSB, CIA, MI6, todos terão dossiê completo até amanhã. Você passará resto da vida correndo. Eventualmente, alguém vai pegá-la. Chantagem. Realismo, Natan corrigiu.
Você é boa, mas não invisível. Cometeu pequenos erros. Sarah Chen usou o mesmo tipo de perfume em Singapura que Helena usou com Marcos, marca obscura francesa. Apenas 2 lojas no mundo vendem. Isabela tinha mesmo tique nervoso de torcer anel quando mentia que Helena tinha. Marie tinha cicatriz pequena atrás da orelha esquerda de cirurgia infantil, mesma cicatriz em foto de Helena. Ele mostrou fotos aproximadas de cada uma. Caterina tinha sido cuidadosa, mas Nathan estava certo. Pequenos detalhes conectavam. Eventualmente, mais pessoas notariam, Nathan disse. Eu apenas fui primeiro. Mas não precisa acabar em prisão. Trabalhe comigo. Use habilidades para bem real contra alvos que importam. Viva com propósito que não termine em culpa. Caterina pensou em Marcos. Pensou em seus irmãos vivos em algum lugar. Pensou em década de corrida e esconderijos. Pensou em estar cansada. Não testemunharei a favor de Marcos em tribunal, ela disse finalmente. Não estou pedindo isso. Mas você tem documentos originais não editados. Contexto mostrando que enquanto Marcos era culpado, não na extensão que narrativa pública sugere. Você pode vazar isso anonimamente. Não salvará completamente, mas traz precisão à justiça. Por que você se importa com justiça para Marcos? Ele é apenas seu cliente. Por que justiça importa? Verdadeira justiça, não vingança disfarçada. Marcos merece pagar pelo que fez. Mas merece pagar quantia correta, não exagerada por sua agenda pessoal. Caterina estudou Nathan longamente. Ele era sério, sincero. E, estranhamente, fazia sentido. Vou pensar sobre seu trabalho, ela disse finalmente. Mas vazarei documentos contextuais. Marcos merece prisão. Só não merece crucificação. Suficiente por enquanto. Nathan levantou, deixou o cartão de visita com número telefônico. Quando decidir, ligue. E Caterina, seus irmãos merecem saber que você está viva. Pense sobre isso também. Ele saiu, deixando Caterina sozinha com café frio e pensamentos turbulentos. Pela primeira vez em 10 anos, Caterina Volkow considerou que talvez houvesse caminho além de vingança. Talvez pudesse ser algo além de fantasma raivoso assombrando homens poderosos. Talvez pudesse, eventualmente, ser real. 5 anos após o colapso de Marcos Velardo. Mulher chamada Sarah Chen trabalhava para a Organização Internacional Antitráfico Humano com sede em Haia. Ela era eficiente, brilhante em operações de infiltração de longo prazo, responsável por queda de 3 redes principais de tráfico em 2 anos. Dezenas de crianças resgatadas. Dúzias de criminosos presos. Ninguém na organização sabia que Sarah Chen era mais um nome em lista longa. Que ela trabalhava diretamente para Nathan Cross. Que ela ainda às vezes acordava suada de sonhos sobre apartamento em Manhattan, casamento em Santorini, e homem que amara completamente sem saber que ela era incapaz de retribuir autenticamente. Caterina, agora Sarah, nunca contatara Marcos diretamente. Mas acompanhava o trabalho dele discretamente. Assistia a palestras online. Lia artigos sobre reforma de justiça criminal que ele apoiava. Via que ele era melhor agora, mais humilde, genuinamente comprometido com mudança. Eu te destruí, ela sussurrou uma noite, assistindo entrevista dele sobre segundas chances, mas talvez te salvei também. Era pensamento reconfortante. Provavelmente mentira que ela contava para dormir melhor. Mas ela escolhia acreditar. Sarah havia reconectado com irmãos. Mikhail e Natasha ficaram chocados, emocionados, confusos. Houve lágrimas, perguntas difíceis, memórias dolorosas compartilhadas. Relacionamento estava reconstruindo lentamente. Ela não contou tudo, omitiu década de vingança e destruição. Mas eles sabiam que ela passará por coisas terríveis e precisava de tempo. Caterina encontrara algo parecido com propósito. Não redenção, você não se redime de manipulação e traição. Mas direção. Ela caçava monstros reais agora, não proxies convenientes para sua raiva. Não era felicidade. Mas era paz relativa. Em Stanford, Califórnia, Marcos Velardo respondia perguntas após palestra para alunos de MBA sobre governança corporativa. Estudante no fundo levantou mão. Professor Velardo, você fala muito sobre lições aprendidas e segundas chances. Mas e sua ex-esposa? Helena Navarro. Ela destruiu você, te traiu, mentiu sistematicamente. Você a perdoou. Sala ficou silenciosa. Todos sabiam a história. Era lendária em círculos de negócios.
Caso de estudo sobre vulnerabilidade executiva. Marcos pensou cuidadosamente antes de responder. Perdão é complicado quando você não sabe quem realmente está perdoando. Helena Navarro não existia. Era personagem, construção. A mulher real por trás tinha agenda, história, trauma próprio que eu nunca conheci. Estou com raiva por ter sido manipulado? Claro. Traição machuca profundamente. Mas também reconheço que ela expôs verdades reais sobre minha empresa e meu caráter que precisavam ser confrontadas. Métodos dela eram errados, mas motivação dela era compreensível. Então sim, perdoou. Estudante pressionou. Deixei partir a raiva, Marcos corrigiu. Não é exatamente perdão, isso sugere reconciliação, compreensão mútua. Mas é aceitação. Aceitação de que ambos éramos humanos falhos fazendo escolhas imperfeitas. Ela me machucou terrivelmente. Eu, através de minhas ações corporativas, causei dano também. No final, carrego minha responsabilidade. Ela carrega a dela. Espero que ela encontrou paz, assim como estou encontrando a minha. A plateia aplaudiu. Alguns estudantes pareciam satisfeitos com a resposta. Outros céticos. Marcos não se importou. Verdade raramente satisfazia completamente. Após a palestra, enquanto caminhava pelo campo sob árvores de carvalho, Marcos permitiu-se memória rara. Noite em Toscana, 1 ano em casamento, quando deu ações a Helena. Ela chorara. Ele acreditara que eram lágrimas de amor. Agora entendia que provavelmente eram lágrimas de culpa. Ela sabia o que viria. Ela sabia que estava traindo o homem que confiava completamente. Isso era consolo estranho. Significava que ela sentiu algo, mesmo que não amor. Significava que não foi completamente fácil para ela. Marcos Velardo viveria o resto da vida sem saber verdade completa sobre Helena Caterina. E talvez isso fosse apropriado. Algumas histórias não tinham fechamento limpo. Algumas feridas cicatrizavam, mas sempre doíam em dias chuvosos. Ele era homem de 51 anos agora, com cabelos grisalhos, fortuna reduzida mas ainda substancial, carreira redefinida e sabedoria duramente conquistada. Não era quem planejara ser aos 20 anos. Mas era quem precisava se tornar. Em Haia, Holanda. Sarah Shen fechou o laptop após concluir relatório sobre a operação recente que resgatara 17 crianças de rede de tráfico operando entre Romênia e Bélgica. Sucesso. Monstros reais punidos. Inocentes salvos. Propósito. Seu telefone pessoal, não o profissional, tocou. Mikhail, seu irmão, ligando de Toronto. Ela atendeu sorrindo. Cat, ele disse, usando o apelido de infância que ela não ouvia em 20 anos. Natasha e eu estávamos pensando. Próximo ano é 25 anos desde que papai, você sabe. Queremos fazer memorial. Algo privado, apenas nós 3. Talvez ir à Rússia, visitar onde ele está enterrado. O que acha? Caterina sentiu emoção apertar garganta. Eu gostaria muito disso. Tem certeza? Sei que voltar à Rússia é complicado para você. Precisamos fazer isso. Por ele. Por mamãe. Por nós. Eles conversaram mais 20 minutos sobre logística, memórias, cura. Quando desligou, Caterina sentiu algo incomum, esperança. Talvez pudesse ter ambos, a missão que dava propósito e família que dava pertencimento. Talvez Caterina Volkow não precisava ser apenas fantasma vingativo eternamente. Talvez, eventualmente, ela poderia ser apenas humana. Anos depois, em conferência sobre ética tecnológica em Amsterdã, 2 painelistas esperavam backstage. Marcos Velardo, agora palestrante respeitado sobre governança corporativa, e Sarah Shen, especialista em segurança digital e combate ao crime organizado. Eles não estavam programados para interagir, painéis separados, audiências diferentes. Mas acaso, ou organização deliberada de Nathan Cross, nunca saberiam, os colocou em mesmo corredor, esperando. Marcos a viu primeiro. Cabelos diferentes, curtos agora, pretos em vez de castanhos. Óculos diferentes. Estilo diferente. Mas reconheceu os olhos. Impossível não reconhecer. Helena, ele disse calmamente. Ela virou, encontrou olhos dele, ficou completamente imóvel por 3 segundos. Então, Marcos. Ou devo dizer professor Velardo. Marcos está bom. Pausa constrangida. Sarah Shen agora.
Entre outros nomes. Ela não negou, não fugiu. Ficaram em silêncio tenso por momento eterno. Tantas palavras possíveis. Tantas acusações, desculpas, explicações. Mas tudo parecia inadequado para a complexidade do que compartilharam e destruíram. Finalmente, Marcos disse: "Obrigado pelos documentos contextuais. Fizeram diferença na sentença. Você merecia precisão na justiça. E você? Encontrou o que estava procurando?" Caterina considerou. Algo parecido. Trabalhando contra pessoas que realmente merecem agora. Não substitutos convenientes. Reconhecendo que eu era substituto? Sim. Desculpa nunca será suficiente, mas é sincera. Marcos assentiu. Faria perguntas, nome real dela, motivações verdadeiras, se alguma parte foi real. Mas percebeu que não importava. Conhecer verdade completa não traria paz maior que a aceitação já alcançada. "Espero que sua vida seja boa", ele disse finalmente. "De verdade." Igualmente, Caterina respondeu. Assistente de produção chamou Marcos, 5 minutos para painel. Ele começou a se afastar, parou, virou. "Uma última coisa. Você mencionou trabalhar contra pessoas que merecem. Fazendo diferença real. Tentando. Então pelo menos algo bom veio disso tudo. Você encontrou missão verdadeira." Caterina sorriu tristemente. "E você encontrou humildade. Suponho que ambos crescemos, apenas através de caminho extremamente doloroso." "O mais doloroso", Marcos concordou. Eles se encararam por último momento, duas pessoas que já foram tão próximas e agora eram estranhos completos. Então Marcos assentiu respeitosamente e saiu. Caterina ficou sozinha no corredor, processando. Parte dela esperava que ele gritasse, exigisse explicações, mostrasse raiva. Teria sido mais fácil que Graça cansada dele. Mas talvez ambos estivessem além de raiva agora. Além de drama. Apenas duas pessoas quebradas que tentaram consertar um ao outro pelos métodos errados e acabaram se destruindo mutuamente no processo. Não era reconciliação. Não era perdão completo. Era aceitação mútua de humanidade falha. Talvez fosse o máximo que qualquer um poderia esperar. Caterina Volkow destruíra a vida de bilionário. Mas no processo, inadvertidamente o transformará em pessoa melhor. E Marcos Velardo, através de sua destruição, inadvertidamente deu a ela espelho forçado para confrontar seus próprios demônios. Justiça, vingança, redenção, talvez tudo, talvez nada. Apenas duas almas danificadas orbitando consequências de próprias escolhas, esperando que tempo eventualmente cicatrize o que poder e traição rasgaram. E talvez, apenas talvez, encontrando algo parecido com paz no processo. Fim.